E nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o hashi, como pegar direito o hashi, como treinamos as crianças no uso do hashi, como usamos o hashi no dia a dia e regras de etiqueta. Minasan yokoso, Cynthia desu. Bem-vindos ao canal Jeito Japa. E eu já vou começar mostrando os 3 tipos de hashi, o japonês, o coreano e o chinês. O hashi japonês ele é praticamente do mesmo tamanho do hashi coreano, porém ele é feito ou de madeira, ou bambu, ou até plástico. E as pontas são arredondadas ou quadradas. Eu particularmente gosto das quadradas, porque eu acho que facilita muito na hora de pegar os alimentos. Ela não escorrega, ela segura com mais firmeza. E diferente do hashi japonês, o hashi coreano ele é feito de metal e algumas vezes usado em conjunto com essa colher de metal também, porque a culinária coreana tem pratos como o bibimbap, que ela vem numa tigela de pedra na brasa, que se usar o hashi normal de madeira ou de bambu, ela queima com facilidade. Também ouvi dizer que a família real coreana usava hashis de prata contra envenenamentos porque dizia-se que a prata mudava de cor em contato com o veneno, mas ela é mais pesada e difícil de manusear do que os outros hashis. E o hashi chinês ele é mais comprido que os outros hashis. Isso porque, diferente da culinária japonesa, em que as misturas são individuais e cada um tem o seu pratinho, na culinária chinesa eles têm uma mesa grande e as misturas são colocadas no centro da mesa. E cada um se serve da mistura no centro da mesa com o próprio hashi, então ele precisa ser mais comprido para poder alcançar as misturas que estão mais longe. E a primeira coisa que você deve entender na hora de segurar o hashi é que o hashi de baixo ela não se movimenta, você vai travar ela em 3 pontos, entre o indicador e o dedão e a primeira falange do dedo anelar. Daí você vai pressionar só o dedão contra os outros 2 pontos, travando o hashi de baixo, assim. Daí o hashi de cima você segura como seguraria um lápis, com a ponta do dedão, a ponta do dedo indicador e a primeira falange do dedo do meio. Para vocês verem melhor, a ponta do dedão, a primeira falange do dedo do meio e por cima a ponta do indicador. E não se esqueça de alinhar as pontas. Se você não alinhar as pontas, você não vai conseguir pegar os alimentos. E também não pegue muito embaixo, nem muito em cima. Bom, e cada um vai encontrar o ponto certo melhor para pegar com o hashi. E aqui vocês podem ver que o hashi de baixo ele não se movimenta, só o de cima. Alguns, na hora de ensinar, acham mais fácil retirar o hashi de baixo e fazer você pegar como uma caneta e depois colocar o hashi de baixo e travar ele. E comece praticando primeiro tentando movimentar só o hashi de cima e encontrando com a ponta do hashi de baixo. E aqui para praticar segurar com o hashi, você prepara 2 pratinhos e normalmente usamos feijões para praticar, mas eu vou usar M&M's que é mais gostoso. E porque também ele é bem liso por fora, então é bom para treinar. E é só você treinar passando os chocolatinhos de um lado para o outro. E quando eu ensinei a minha filha, eu ensinei ela primeiro a separar as cores do chocolate para depois ela poder comer, ou só comer os M&M's com o hashi. E se você quiser se desafiar um pouquinho mais, pode tentar usar os hashis coreanos, que além de mais lisos, são mais pesados também. Quando você começar a praticar, você vai perceber essa diferença. Porém, depois que você pratica com o hashi de ferro coreano, na hora que você for pegar com o hashi de madeira, você vai achar ele muito mais fácil de manusear. Na hora de praticar também, procure mexer mais os punhos. Ao invés de pegar sempre numa mesma posição, procure pegar de baixo para cima, movimentando os punhos também. E outra coisa que vocês vão perceber quando começar a praticar a segurar o hashi dessa forma, com feijões ou com M&M's, é que não é força, tá? É técnica, é jeito. Você vai perceber que se você colocar força, você não vai conseguir pegar nenhum, porque vão todos escorregar. E agora que você aprendeu a usar o hashi, eu vou mostrar para você como usamos no dia a dia durante as refeições. Isso seria um típico café da manhã japonês, com arroz, uma sopa de miso, uma conservinha, ovos, tipo omelete japonês. Bom, a primeira coisa é que os japoneses eles comem o arroz sem deixar nenhum grão. E para isso, eles têm um jeito de começar a comer pelas beiradas, pelas bordas,
e pressionando o arroz para ele ir grudando, para você pegar de montinhos. Ao contrário do que muita gente pensa, o arroz japonês ele não é grudento, na verdade. Se você não pressionar, ela pode desmoronar, ela vai caindo. E na hora de pegar a mistura, como a gente já está com a tigela na mão esquerda, a gente coloca por baixo da mistura que a gente vai pegar, como essa omelete, e leva até a boca para evitar de você derrubar e fazer sujeira. Porque se ela cair, ela vai cair dentro da tigela de arroz. E a gente usa a tigela de arroz embaixo e leva até a boca. Alimentos que respingam também. A gente coloca a tigela de arroz embaixo e leva até a boca para não respingar. E os grãos de arroz que vão ficando grudados na tigela, a gente vai impressionando com o hashi e grudando no arroz, no resto do arroz. E depois faz outro montinho e vai pegando dessa forma. Outra coisa que eu aprendi a usar o hashi aqui no Japão é que quando você for usar a mão direita e quiser soltar o hashi e não tiver o descanso de hashi, a gente coloca no dedo do meio que segura a tigela de arroz assim e usa a mão direita. Uma coisa que eu acho um desperdício que eu vejo muita gente fazer é deixar aquela folha verde, oba, que é a folha verde do shiso. Se você pegar e enrolar ela, eu sempre deixo o último montinho de arroz para comer com ela. Você enrola ela no último montinho de arroz e come junto. Ela tem um aroma delicioso e combina muito. E no final da tigela sobrou alguns grãos e a gente vai juntando dessa forma, para não deixar nenhum grãozinho para fora, e pega de montinho. Só no final que a gente faz isso. E limpa a tigela de arroz, deixa ela sem nenhum grãozinho de arroz. E eu sempre deixo a conserva para o final porque parece que ela dá uma limpada no paladar. E na hora de tomar a sopa de miso, não esquece de dar uma misturada, porque a pasta de soja ela vai ficar no fundo da sopa de miso. Então a gente sempre mistura antes de tomar ela. E é assim que os japoneses limpam o prato, sem deixar sobras. E um dos grandes desafios que muita gente tem na hora de usar o hashi é na hora de comer o sushi, né? Porque ele desmorona, o peixe cai de cima do sushi, você não consegue, ele começa a escorregar. O mais normal é pegarmos assim, pelos ladinhos. Porém, o grande desafio é na hora de passar o shoyu no sushi. Se você for num restaurante desses de franquias de sushi, eles vão ter uma vasilha própria para o molho de soja que ele vai pingar como conta-gotas. E você não coloca nem muito shoyu nem pouco, mas a quantidade ideal, e não precisa usar o pratinho de shoyu. E se serve daquela forma que eu falei, pegando o sushi pelos ladinhos e se servindo, que é muito mais fácil. E cada sushi tem o tamanho de hitokuchi que eles falam, né? Você come um sushi com uma bocanhada só, você coloca ele inteiro na boca, não é para morder metadinha e deixar metadinha. Porém, em outros restaurantes, os mais sofisticados, eles vão te dar o pratinho com o molho de soja. E para você conseguir pegar sem fazer sujeira, você vai deitar o sushi e com a parte de baixo do hashi, o hashi que não se move, você coloca na parte do peixe, onde está a fatia do peixe, vira ela de ponta cabeça, sem fazer força, senão você vai esmagar o sushi, e molha no shoyu, só a parte do peixe, e leva para a boca. Coloca a mão embaixo para não respingar. Aquela conserva de gengibre, ela é para você comer entre um sushi e outro, que é para você limpar o paladar, tá? E os chás têm a mesma função, principalmente quando você come um sushi cujo peixe é muito gorduroso. O chá quente, ele vai derreter essa gordura que fica na sua boca e vai limpar o seu paladar para o próximo sushi. Alguns restaurantes mais sofisticados vão mandar você tirar relógios ou pulseiras caso você o estiver usando. Ou, geralmente são esses restaurantes que têm estrelas Michelin, né? Porque a bancada é feita de uma madeira nobre e pode riscar. Tem restaurantes que o sushi man pode te orientar a pegar com a sua mão mesmo, porque eles alegam que a temperatura da mão dá diferença no sabor do sushi. E nesse caso, quando o sushi man te orientar a comer com a mão, sempre vai ter uma toalhinha úmida para você limpar os dedos depois de comer. Gotsou-sama deshita. Falar para vocês sobre as regras de etiqueta na hora de comer, de se servir da comida japonesa. Algumas regras são válidas, outras não. Vai depender do restaurante que você for. Mas eu fiz uma bandejinha simples só para mostrar para vocês. Isso aqui seria um típico café da manhã japonês, pobre por sinal, mas pelo menos para mostrar para vocês como nos comportamos à mesa. O primeiro, antes de tudo, itadakimasu.
Não esquece de agradecer, falando itadakimasu antes das refeições. Dizendo itadakimasu, você não só está agradecendo pela comida, mas você está também agradecendo todo o processo, desde a plantação, a colheita, os fornecedores, todo o transporte para chegar até o restaurante, para chegar até você. E se você estiver no restaurante, você agradece também todo o trabalho do cozinheiro, de fazer a comida para você, todo esse processo. Você agradece antes das refeições, quando você junta as mãos e fala itadakimasu. Bom, nesse vídeo eu já ensinei como se deve usar o hashi, que são os pauzinhos, mas agora eu vou falar sobre o que não se deve fazer com os pauzinhos. A primeira coisa que você não deve fazer quando está comendo com os pauzinhos é pegar como espeto a comida com o hashi. Isso não é legal. Se você estiver no restaurante e você estiver tendo dificuldade para usar o hashi, você pode pedir por um garfo no restaurante. Se o restaurante tiver garfo, eles vão oferecer para você na mesma hora. Mas pede foku onegai shimasu ou foku arimasu ka. Se você falar só isso, eles vão trocar o hashi por um garfo, mas não fica espetando a comida, se esforçando para usar o hashi indevidamente. Se você não consegue usar o hashi, peça um garfo. Outra coisa que você também deve tomar cuidado é quando tem líquidos. Sempre escorre a ponta do hashi. Não deixa ela pingando, porque você vai molhar sua mão, vai fazer sujeira. Então sempre procure respingar ou não tem problema lamber a ponta do hashi. Outra coisa também que não se deve fazer é puxar os pratos com o hashi. Ó, tá vendo? Isso aqui eu quase derrubei, também por causa desse tipo de acidente. Principalmente se você tiver algum pratinho com molho, por exemplo, você vai fazer sujeira. Então não ficar puxando, empurrando, puxando os pratinhos com o hashi. Outra coisa também que é feio fazer é ficar brincando com o hashi, tipo, ficar assim, brincando com o hashi enquanto você espera, sei lá, pela comida. Nunca fica brincando com o hashi. Se não tá usando o hashi, coloca no okibashi, que eles falam, que é para descanso de hashi. Não ficar brincando com o hashi também. Tem gente que fica fazendo batoque com o hashi, ficar... Tem muito estrangeiro que eu já vi fazendo isso. Já terminei de comer, tô esperando os amigos, e aí fica brincando com o hashi. Isso também é feio, bem dizer. Bom, outra coisa que você também deve evitar de fazer é passar a comida de um hashi para outro. Segurar assim. Tipo, você vai passar para alguém, essa pessoa pega e passa para você assim, e você pega com o hashi desse jeito. Isso também não é legal, porque essa forma de usar o hashi é usada nos crematórios. Tipo, eles vão lá, cremam o corpo, quando sai, ele sai a alçada e as cinzas, e eles vão pegando os ossos de várias partes do corpo com um hashi bem comprido, e passa para a pessoa que vai guardar dentro de uma urna. Essa forma de usar o hashi é só em crematórios. Outra coisa que não se deve fazer é espetar o hashi. Isso aqui também é usado para oferendas aos mortos. Então, na hora que você for, por exemplo, você está comendo e você vai usar outra tigela, deixe o hashi primeiro e pegue a tigela, que tiver que pegar com as duas mãos. Mas não espeta. Tem gente que espeta o hashi, nem colocar assim de lado, né? Espeta o hashi e depois vai pegar a tigela. Aqui no Japão, como estão todos acostumados a usar o hashi, segurando o hashi dessa forma mesmo, a gente já usou o dedinho em outra mão para pegar a tigela, se precisar trazer até a boca, no caso. E a gente vai manuseando assim, segurando o hashi dessa forma e com o dedinho e a outra mão vai se servindo, mas não espeta na comida. Quando você estiver se servindo, não precisa ficar com vergonha de fazer barulho na hora de tomar a sopa de miso, por exemplo, ou o seu chá. Mesmo porque ele provavelmente vai estar quente. Se você tomar sem fazer barulho, você vai acabar queimando os lábios. Esse jeito de tomar, fazendo barulhinho, é para, na verdade, evitar que você queime os lábios também. Uma coisa que está escrito nas regras de etiqueta sobre como usar o hashi, eles falam para não deixar o hashi sobre a tigela. Porém, isso é uma coisa que muitos fazem aqui no Japão, eu acho até normal. Em restaurantes normais eles fazem isso, mesmo porque a maioria não vai ter o descanso de hashi para você colocar o hashi. Eles vão te dar o hashi descartável, que ele vem dentro de um envelopinho de papel. Então, eu não vejo problema de deixar o hashi em cima das tigelas para você não sujar a ponta do hashi, porque a ponta do hashi vai estar suja e você não sujar a mesa ou depois
não pegar alguma coisa na ponta e você colocar na boca. Talvez isso seja uma regra de etiqueta se você for num restaurante mais sofisticado, mais chique aqui no Japão, que exija algumas regras de etiqueta mais rigorosas. Uma coisa que é normal, vocês verem aqui no Japão, são os homens comendo, assim, empurrando o arroz para dentro da boca e enchendo a boca para comer. Isso não é feio aqui no Japão. Os homens fazem muito, chega até a ser considerado bonito. E tipo, empurrar assim, como quem tá comendo com voracidade, assim, com muita fome, parece. Mas aqui no Japão eles olham isso com bons olhos, bem dizer. Eles dizem que a pessoa tá se servindo, tá comendo com gosto. Geralmente os rapazes mais jovens, quando estão em fase de crescimento, eles comem muito. Então dá gosto realmente de ver eles comendo desse jeito. E não é falta de educação. Porém, mulheres não costumam fazer isso. As mulheres, elas comem direitinho, de pouquinho em pouquinho. Pode ser que você encontre uma mulher ou outra fazendo isso, mas é muito difícil. Uma coisa também que não se pode fazer na mesa é pegar a tigela assim ou assim. Procure sempre pegar a tigela, porque todas as tigelas aqui do Japão, elas vão ter, tigela do estilo japonês, né? Ela vai ter esse pezinho aqui embaixo. Então sempre segura a parte de cima com o dedão e os outros 4 dedos embaixo, segurando a tigela, e você se serve assim. Mas não pega assim e leva para a boca, ou assim. A tigela de arroz a gente segura sempre pelo pezinho. E como eu mostrei já no começo do vídeo, a gente sempre procura comer até os últimos grãozinhos, não deixar sujeira, principalmente na tigela de arroz. Os japoneses já têm o costume de comer até o último grãozinho e deixar a tigela limpa. Então quem está praticando comer com hashi, procura praticar comer dessa forma o arroz, puxando e tirando até o último grão. E como eu mostrei antes, a gente vai grudando nos cantos e vai pegando dos cantos primeiro, que é onde o arroz transpira entre a tigela e o grão de arroz, e você também consegue tirar mais fácil. E se ele grudar, você pega e empurra ele para um montinho de arroz e vai comendo dessa forma. E agora que eu terminei a minha refeição, eu agradeço. Gochisousama deshita. Geralmente a gente, quando vai começar a comer, coloca os hashis, né, entre os dedos, o dedão assim, e fala itadakimasu e começa a comer. Depois de terminar de comer, gochisousama deshita. E se você estiver num restaurante, na hora de pagar a conta, não precisa agradecer arigatou gozaimasu ou arigatou gozaimashita. Geralmente em restaurantes, quando você paga a conta, ela vai falar arigatou gozaimashita. Na hora que você estiver saindo, você agradece com gochisousama deshita ou gochisousama desu, falando que a comida estava deliciosa. E o mais importante de tudo, acima de todas essas regras, de tudo que eu te falei, o mais importante é, na verdade, não se importar muito com as regras. Se isso tudo for atrapalhar a sua experiência de saborear o prato, a comida, então não vale a pena. Os japoneses, o que eles mais querem é que vocês, os estrangeiros que estão visitando o Japão ou que estão saboreando a comida japonesa, que você saboreie, aproveite esse momento que é de degustar, de comer. Se você ficar preocupado com todas essas regrinhas, isso vai acabar atrapalhando você não vai saborear a comida de verdade. Então, se for para ficar assim, então é melhor esquecer essas regrinhas. Não se preocupe com os olhos das pessoas em volta, os japoneses em volta, eles não vão ficar te julgando se você não conseguir pegar direito com o hashi, mesmo porque eles sabem que é difícil, para quem não está acostumado, o uso do hashi. Desde que você não cometa as faltas de educação, de fazer batucada com o hashi, ficar brincando com o hashi. Bom, e é isso. Se gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva e acione o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Saigo ma de gonai itadaki, arigatou gozaimashita. Jikai mo mite kudasai. Mata ne. Bye bye. ごちそうさまでした。